tem que existir uma curva de aprendizado. No início, tudo é novidade. E quando aparecem muitas novidades, te oferecendo muita coisa boa, muita coisa que parece que vai te dar um rendimento muito alto, é natural que você caia em algumas delas. Se você conseguir fugir disso, melhor ainda. Porém, se não, que se torne um aprendizado. Isso é o melhor dos cenários. Vamos à pergunta do dia. Por que a maioria das pessoas começam a investir do jeito errado? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócio, investimentos, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Realmente é verdade. A maioria das pessoas começa a investir do jeito errado. Porém, não é porque elas não têm o grande segredo que eu vou explicar para vocês, não é nada disso, sabe? Não é nada de venda de curso, nem nada. Na verdade, isso tudo não se trata, se trata de uma grande ilusão. A pessoa investir da forma correta é uma coisa muito simples. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa muito simples. Porém, o que acontece? Quando você está começando no mundo dos investimentos, o que ocorre é o seguinte. Você começa, cara, e aparece um monte de coisa para você. Aparece day trade, aparece swing trade, você pode comprar ações individuais, você pode comprar fundos, você pode investir a termo, você pode entrar para tentar fazer operações com opções. Tudo isso aparece dentro das possibilidades quando você está investindo, sabe? Opções longas, sabe? Opções, operações com várias pernas nas opções. Isso tudo aparece. E o que acontece? Cada uma dessas coisas promete um ganho. E aí você tem algumas pessoas que vão falar a realidade mesmo, que é, olha, tem que investir todo mês, tudo mais, tem que poupar. Aí você vai comprando aquelas ações de empresas sólidas. Você pode comprar um ETF seguindo o índice, porque é difícil você bater o índice. Nem investidores profissionais, 90% deles não batem o índice consistentemente numa janela de mais anos. E você escutar isso, essa parte que eu te falei com mais bom senso, não chama atenção, entende? Não é uma coisa que faz brilhar os olhos da pessoa que está ouvindo. A pessoa que na maioria das vezes, quando você é inexperiente numa certa área, e aí você está falando de investimento, você vai começar agora. Se você está começando agora, equivale dizer que você é inexperiente naquela área, o que acontece? Primeiramente, você vai ir nas promessas fáceis. Eu acho, na verdade, que tem diferentes tipos de pessoa. Vejam bem, tem certas pessoas que se você oferecer uma coisa boa demais, ela vai desconfiar. Talvez esses sejam os melhores investidores. O problema é que muitas vezes esses caras vão ser os caras que não vão investir de jeito nenhum, sabe? Eles vão ser os caras que vão ficar com medo do mercado financeiro em geral, e aí também não é bom. Né? Ou de investimentos em geral, sabe? E aí também não é bom. O bom seria, o bom é, na verdade, você ter um bom senso, você ter um pé atrás, porém que esse pé atrás não te impeça de ter um bom senso e uma análise crítica de cada investimento. Porque, os investimentos eles não têm sentimentos, entende? Tudo depende de você. Você que tem que colocar o seu dinheiro e você que tem que entender o que você está fazendo. Se você entende o que você está fazendo, vai se tornando cada vez mais simples. Se você entende a natureza das promessas falsas, vai se tornando cada vez mais simples. Por exemplo, vejam bem, vamos combater aqui uma promessa falsa. Day trade, qual que é a premissa? A premissa é, olha, você vai entrar no dia, você vai conseguir fazer uma leitura do mercado, e aí através dessa leitura do mercado, você vai fazer suas operações de day trade e vai dar tudo certo. Lindo, ótima premissa, muito bonita, muito, sabe, eu acho uma premissa muito, muito boa. Porém, você continua estudando o mercado, tenta fazer algumas operações, dá errado, tudo mais. Você percebe que aquilo ali, você está jogando
as chances contra você. Aí o que acontece? Você vira e fala, não, olha, day trade não dá certo. Por quê? Porque na verdade o mercado tem as flutuações do dia? Tem. Algumas coisas você consegue perceber? Consegue. Porém, dentro do mercado existe uma imensidão de coisas que está acontecendo que você não consegue entender aquilo tudo. Conjunturalmente, sabe? Sabe? Ali no, como conjunto. Eu fico impressionado que às vezes você tem notícias assim na mídia falando. Mercado sobe devido a isso. Mercado desce devido àquilo. Cara, os caras não sabem isso, velho. Não sabem. Tem um monte de coisa acontecendo. Se você soubesse isso, seria muito fácil investir. Então você tem a premissa, aí você tem a leitura do cara, que é uma leitura ainda inicial e tudo mais, o cara não aprendeu ainda, tal. Aí ele passa por um processo, passa por um processo, aprende, aí ele fala, ó, day trade não dá. Ah, existe uma pesquisa falando que 99,5% perdem. Pronto, não dá, não quero isso. Entrar num negócio que 99,5% perdem não é inteligente. É você jogar contra o fenômeno das chances. A chance de você ganhar é de apenas 0,5%. Ou seja, é muito mínima, muito pequena, não compensa, sabe? Não é bom entrar nesse tipo de negócio. Aí o cara olha, por exemplo, o swing trade. Aí ele pensa, olha, swing trade é melhor, cara, olha só. Swing trade, eu vou dar tempo do negócio acontecer. Eu vou comprar na baixa e eu vou vender na alta. Tem momentos de baixa e tem momentos de alta. Olha a premissa, como é que ela é bonita. Eu compro na hora que estiver caindo. E aí eu vendo na hora que estiver subindo. Beleza, premissa maravilhosa. Porém, você vai começar a estudar o mercado, você vai perceber que, rapaz, às vezes cai por um tempo muito longo. Às vezes cai e não volta mais. Às vezes está caindo porque a empresa está numa crise muito grande e essa crise vai até acabar quebrando a empresa. E as empresas que são sólidas, elas variam muito menos, né? Às vezes fica aí flutuando lateralmente dentro de um range, né? Um range assim, sabe? E a empresa fica ali, aqui, ali, aqui, ali, aqui. E aí, esse range no qual ela flutua não é suficiente para ganhar dinheiro. É lógico que dentro do swing trade, aí já é muito mais seguro do que dentro do day trade. Mas ainda é uma premissa que ela é ilusória. E aí você vai estudar mais, você fala, então o mercado pode ficar caindo por anos e eu posso não aguentar anos. Às vezes eu posso ter comprado por R$10 e ela vai cair até R$1. E aí eu não vou aguentar essa queda. E às vezes ela pode cair muito baixo, até que chega uma hora que eles pegam e fazem um agrupamento, né, das ações. Ela cai lá até alguns centavos, aí eles vão e agrupam. Cada 10 vira uma. Para voltar a ter um preço. E aí você... É difícil até de fazer a conta de tanto que já caiu. Então você tem novamente a premissa. Então, para responder a pergunta aqui de forma bem clara, o que é o motivo, cara, que leva a maioria a investir errado? É um motivo muito natural, por quê? Porque o mundo dos investimentos, ele é repleto de ilusões, repleto do canto da sereia, sabe? O que é a melhor opção é você cai em algumas dessas ilusões e aí depois de um tempo você aprende a navegar e continua dentro do mercado financeiro, que é bom sim, porém de uma forma mais consciente, sem cair nas armadilhas que existem dentro desse mercado. Aí você fica muito mais tranquilo. Você sabe o que você está fazendo. Você não fica olhando o extrato da sua conta
todo dia, nem todo mês. E aí você vai e pode investir com tranquilidade e ser feliz dentro dos investimentos. Meus amigos, me contem aí o caso de vocês. Por que vocês começaram a investir de forma errada quando vocês estavam lá iniciando? Eu investi muito de forma errada, então estou contando aqui com o meu próprio caso, tá bom? Muito obrigado a todos que estão acompanhando, até o próximo vídeo.